dia. Bom dia, terceiro ano. Quinto, né? Deixa sobre. Olá, os primeiros. Bom dia, vamos fazer uma oração do Pai Nosso, para começarmos bem a nossa aula. Depois a gente vai esperando o pessoal chegar, né? Bom dia a todos que estão entrando. Dessa vez vocês estão me vendo. Eu queria muito vê-los também, mas infelizmente não vai ser hoje, mas eu tenho uma ideia que é fazer uma aula simultânea. Além do YouTube, a gente pode utilizar também uma chamada de vídeo simultânea com o YouTube, para a gente ver. Mas então vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos lá. Bom dia a todos que entraram. Vamos começar a aula de hoje continuando com a última atividade, que é a atividade do OPTA 2. A última atividade que a gente falou na aula passada sobre cinemática vetorial, né? Introduzimos as grandezas vetoriais na cinemática, dos movimentos, né? Considerando um pouquinho, deixa eu ver aqui. Pode entregar hoje, Maria Eduarda. Pode entregar sim, tá bom? Então vamos lá. E a gente falou sobre cinemática vetorial, então agora, falando sobre grandezas vetoriais, a gente vai analisar o nosso movimento de uma forma diferente. A gente precisa saber para qual é a direção e o sentido, não só o módulo daquela grandeza. Então, para eles vamos utilizar essa aplicação que é a composição de movimento, que é quando acontece mais de um movimento simultâneo e um movimento interfere no outro. Então vamos pensar assim, quando a gente viaja. Quando a gente faz uma viagem e a gente analisa, não só em viagens, mas quando a gente está no carro e a gente vê que tem um carro atrás da gente. É perceptível, mas a gente já tem uma certa noção que se a gente está mais rápido do que o carro de trás, a gente vai afastar desse carro. Se o carro de trás estiver mais rápido do que a gente, ele vai aproximar da gente até um ponto ali em volta do nosso carro e o de trás vai estar alinhado e depois o carro de trás vai passar o nosso carro, né? Então tá bom. E se fosse no sentido contrário? A gente está vendo uma direção e tem um outro carro vindo na direção contrária. A gente sabe também que uma hora esses carros vão se cruzar, né? Então, vamos ver como que é a composição de movimento. Para isso a gente vai analisar o nosso carro e referir qual a velocidade do nosso carro para o asfalto, para o chão, para a terra, né, o solo. E qual é a velocidade do nosso carro para o carro de trás, porque ele vê a gente com uma velocidade diferente do que o solo nos enxerga, então vai depender do referencial, né? E aí, essa é a parte que a gente estuda a composição de movimento. Então, primeiro vamos pegar esse primeiro exemplo aqui, ó. Composição de movimento.
Bom dia, Lucas. Composição de movimento. Ó, primeiro caso, vamos analisar o seguinte, ó, tem dois carros sobre uma pista. Não é para isso o meu carro, hein? É o melhor carro que eu posso desenhar no momento. Esse carro está no ponto A e esse carro está no ponto B, certo? O carro A, ele está com velocidade para a direita, aqui para mim, que é uma velocidade A. E essa velocidade A, a gente vai colocar na notação vetorial, tá bom? Na notação vetorial, porque a gente sabe que essa velocidade então vai ter uma direção, um módulo e um sentido. E essa velocidade A em relação ao solo. Esse daqui eu vou colocar aqui o solo como referência, certo? Então, tem a velocidade A em relação ao solo, a gente vai usar o subíndice AS, que é a velocidade A em relação ao solo. E tem a velocidade de B, que também está para a direita, que é a velocidade de B em relação ao solo, aqui representado, certo? Uma maneira da gente saber qual é a relação dessas velocidades é a seguinte, ó, tem o corpo A, tem o corpo B e tem o solo, que é a referência. Então, a gente vai ter uma relação que é a seguinte, ó, velocidade de A em relação ao solo, ela vai ser igual à velocidade de A em relação a B, porque A, vocês concordam comigo que se A e B têm uma velocidade, vamos supor que aqui a velocidade de B é 20 km por hora. E aqui a velocidade de A é 10 km por hora. O que vai acontecer aqui nesse caso? Vai acontecer que esse carro está muito mais rápido do que esse, está com o dobro da velocidade. Então eles vão o quê? Se afastar, não vão? Então, quando alguém estiver aqui no carro B, a pessoa que estiver aqui no carro B e olhar para o carro A, ele vai enxergar a velocidade A para esse referencial que é o carro B, vai enxergar o carro A com uma velocidade diferente dessa velocidade A em relação ao solo. Então, as velocidades, elas dependem do referencial que eu estou adotando. Qual é a velocidade do carro A em relação ao carro B? Qual é a velocidade do carro A em relação ao solo? Qual é a velocidade do carro B em relação ao solo? E qual é a velocidade do carro B em relação ao carro A? Se o meu referencial for aqui, o meu observador estiver no carro A, ele vai enxergar o carro B como? Se distanciando, né? E qual é essa velocidade de distanciamento que ele enxerga o carro B? Certo? É por aí que a gente está analisando. Então, a velocidade do carro A em relação ao solo vai ser igual à velocidade de A em relação a B, mais a velocidade de B em relação ao solo. Então, se a gente tem a velocidade de A em relação ao solo, a gente tem a velocidade de B em relação ao solo, né? 20 km e 10 km. Se eu tentar saber qual é a velocidade de A em relação a B, qual é o referencial sendo do carro B, qual é a velocidade de A? Eu consigo calcular por isso daqui, Então, eu tenho dois corpos, A e B, e tenho um referencial em comum, que é o solo. Então, eu posso jogar nessa fórmula aqui, independente do sentido, se A está para a direita, se A está para a esquerda, ou B para a direita ou para a esquerda, essa fórmulazinha aqui, ela vai sempre ser válida para qualquer sentido do movimento. Aí agora, eu quero saber, por que é válida? Porque a gente está falando de grandezas vetoriais. As três grandezas, elas estão vetorialmente, né? São vetoriais. Então, faz parte da cinemática vetorial. E se eu estou tratando como grandezas vetoriais, então eu não preciso colocar o sinal aqui, se essa velocidade é para a direita ou para a esquerda. Está embutido na informação que esse vetor carrega, né? Então tá. Então eu vou isolar
velocidade de A em relação a B. Ó. A velocidade de A em relação a B vai ser igual, então, a quê? A velocidade de A em relação ao solo menos a velocidade de B em relação ao solo. Esse menos é o menos da fórmula, não é o menos do vetor. Então, se eu tenho dois carros no mesmo sentido, o carro A e o carro B, eu tenho a velocidade de A em relação ao solo e do B em relação ao solo, que é 20 km por hora e 10 km por hora. Se eu quiser saber qual é a velocidade de A aqui em relação a B, é só eu fazer a subtração desses dois vetores. A velocidade de A em relação ao solo e a velocidade de B em relação ao solo. Aí, tem a questão aqui, ó. Se o sentido positivo é para a direita, essa velocidade, então, ela é positiva e essa velocidade, ela é positiva, não é? Então, se as duas velocidades são positivas, indica o quê? Que a velocidade de A em relação a B vai ser, aqui, ó, já vou até colocar aqui, ó. Vai ser velocidade de A em relação ao solo, 10 km por hora. Está positivo? Está positivo. Então é o quê? Está no eixo X. Se esse aqui é o eixo X, então ele tem componente no eixo Y? Não, ele tem só componente no eixo X. Então a minha velocidade vai ser igual a 10i, né? Menos a velocidade de B em relação ao solo. Qual a velocidade de B em relação ao solo? Não é 20 km por hora? Esse menos é da forma. O 20 km por hora está para lá. Então, qual que é? 20. E qual é a direção? I. Direção I. Então, qual vai ser a velocidade de A em relação a B? 10i menos 20i. Isso daqui é igual a quê? Menos 10i. Então, o que significa de velocidade menos 10i? Significa que para o carro B, o carro A está com a velocidade para a esquerda, para trás, de 10 km por hora. Então, como o carro B enxerga o carro A? Como se ele estivesse dando ré. Porque, na verdade, se o carro A está a 10 km por hora, o carro B a 20 km por hora, eles não vão se distanciar, porque vai ter um momento que o carro B ele não vai começar a andar a cada hora, ele não vai estar 10 km à frente. Então, para o carro B, o carro A está voltando 10 km para trás a cada hora, certo? Então, essa daqui é a velocidade relativa de A em relação a B, menos 10i. Por que a gente colocou o i? Porque a gente está falando de grandezas vetoriais. Vocês lembram dos versores I, J e K, né? Que a gente falou na última aula que a gente teve antes do isolamento. Então, é isso aí. Essa interação aqui no YouTube, ela me deixa um pouco apreensiva, porque eu não sei a interação até onde vocês estão compreendendo. Então fica um pouco difícil, porque eu tenho que falar sem parar. Mas acredito eu que vocês vão ter entendido isso daqui belezinha. Qualquer coisa vocês vão falar comigo no chat aqui. Mas me deem um ok para saber se está tudo certo, se vocês compreenderam sobre composição de movimento, sobre as velocidades, está tranquilo esse exercício, a gente consegue visualizá-lo devido ao fato de a gente usar isso aqui no nosso dia a dia, né? A gente está no carro B, a gente sabe que o carro A é como se o carro estivesse dando ré, mas na verdade é o carro B que está andando um pouco mais para frente, né? Quando a gente fala de diferencial do solo. Né? Ele anda 10 km a cada hora na frente. Então, acredito que ficou fácil de a gente visualizar. Agora, se a gente pensar que bom, então, Danilo e Carol falando que está tudo ok, vamos pegar aí sentimentos em sentidos contrários, né? Sim, Mariana, é o do barquinho.
Após esse exemplo do carro, a gente vai utilizar o do barquinho, que é quando ele atravessa, né, que eu falei na última aula, ele atravessa um rio com correnteza, ou ele desce o rio, ou ele sobe o rio, ou ele atravessa o rio, né? É o próximo que eu vou utilizar de exemplo. Mas só para a gente ver, finalizar esse exemplo aqui do carro, esse aqui quando os dois carros estão no mesmo sentido, né? Ambos para a direita ou ambos para a esquerda, vai ser errado. Lembrando que essa fórmulazinha aqui, ó, ela vai ser válida para todos os carros. Se eles estão no mesmo sentido, no sentido contrário, só reforçando. A velocidade A em relação ao solo, que é o referencial que eu uso, é igual à velocidade A em relação a B, mais a velocidade, são os dois corpos envolvidos, né? Mais a velocidade do segundo corpo em relação ao solo. Vai ser basicamente isso. Aí, se a gente quisesse aqui, em vez de velocidade A em relação a B, eu quero velocidade B em relação a A. Vai ser a mesma coisa, só que vai ser o contrário. Se subir isso aqui vai mudar. Vai ser B em relação ao solo, e vai ficar parecido com isso daqui, só vai mudar o subindo, certo? Então, vamos fazer aqui um outro caso que é em sentidos opostos. Agora, nesse momento aqui que eu fico apagando o quadro, não sei se falaram água. Então, também no banheiro, né? Vamos lá. Agora, um outro caso em que o carro A e o carro C. O carro A e o carro C. O carro A, ele está com a velocidade para a direita em relação ao solo. Tá? Em relação ao solo, essa é a representação. E o corpo C está no sentido oposto, em relação ao solo. A gente sabe a velocidade dele em relação ao solo, a gente consegue encontrar a velocidade relativa entre eles, né? Como que a gente faz? A gente usa o que eu acabei de mostrar aqui, que vai ser válido para todos os movimentos, ó. Velocidade de A em relação ao solo vai ser igual a velocidade de A em relação ao outro corpo, mais a velocidade do outro corpo em relação ao solo. Então, se a gente tem essas duas velocidades, a gente acha essa outra velocidade aqui. E da mesma forma, ó, ponto e vírgula, a gente pode achar para o outro corpo, ó, velocidade de B em relação ao solo, B não, C. Ó, velocidade de C em relação ao solo vai ser igual a velocidade de C em relação a A, mais a velocidade de A em relação ao solo. É a mesma coisa. A única coisa que muda é que a partir desse aqui, ó, velocidade A em relação ao solo, velocidade de C em relação ao solo, a gente descobre a velocidade de A em relação ao C. O que significa isso? Para o observador que está no carro C, qual é a velocidade de A? Qual é a direção, modo e sentido? Né? E nesse caso aqui, a gente tem a velocidade do carro em relação ao solo e do carro C e A em relação ao solo, a gente vai descobrir agora qual é a velocidade de C para o observador em A. Certo? É da mesma forma. Vou apagar aquele ali. Então, não dá valores aqui nesse caso. Eu vou apagar esse porque eu vou manter só um exemplo, que é a velocidade A em relação
ao solo. Ó, vamos dar valores aqui. Mesmos valores, para facilitar. Valores simples, 10 km por hora. O que? A velocidade A em relação ao solo. E a velocidade C em relação ao solo, 20 km por hora. Já dá para ter uma ideia aí, ó. Esse carro lá está vindo para cá e o carro C também. Eles estão o quê? Se aproximando. Se eles estão se aproximando, o que eu vou fazer com as duas velocidades? Tanana. Vamos ver aqui como que é esse tanana. Ó. Vamos reescrever essa fórmula aqui, ó, para a fórmula que eu quero. Vamos isolar a velocidade A em relação a C. Tá bom? Então, eu vou pegar esse aqui e passar para o outro lado, subtraindo, vai ficar velocidade de A em relação a C vai ser igual a velocidade de A em relação ao solo menos a velocidade de C em relação ao solo. Bom, lembrando que são grandezas vetoriais, então a gente precisa colocar os valores deles das direções, I e J, ou K, né? Mas aqui, se a gente está falando de uma única dimensão, que é uma dimensão linear, a única que a gente precisa analisar aqui é o sentido positivo para cá do eixo o quê? Do eixo X. Então, se o X positivo para lá, como que vão ficar os dois vetores aqui? Ele tem 10 km por hora para a direita, não é? Aqui, ó, velocidade de A em relação a C vai ficar igual. Como que é a velocidade de A em relação ao solo? Para o sentido positivo e o módulo de 10 da direção positiva de x. Então, vai ser 10 e menos a fórmula. Como que é a velocidade de C em relação ao solo? Agora, ele está contrário ao positivo do x. Então, ele é negativo. Menos do que? 20i. Como que vai ficar isso aqui? Velocidade de A em relação ao carro C é igual a esse menos com esse menos é positivo, fica positivo, fica 10 mais 20, 30, o quê? E positivo. O que significa isso? Significa que para o carro C, o carro A está a 30 km por hora na direção positiva de X. Ele está aproximando dele a 30 km por hora. Certo? E se fosse ao contrário? Se fosse agora a velocidade de A em relação de C em relação a A. Vou mudar os subíndices aqui. Agora, a gente está falando velocidade de C em relação a A. Como vai ficar? Será que vai ficar 30 aí também? Aqui vai ser a velocidade de C em relação ao solo menos a velocidade de A em relação ao solo. Viu que a gente trocou, só inverteu. Mas a fórmula é a mesma. Então, a velocidade de C em relação a A, vetorialmente, é igual. Qual que é esse daqui? A velocidade do carro C em relação ao solo, ele é o quê? 20 negativos, porque o X positivo é para a direita. Então, como que ele fica aqui? Vai ficar menos 20i menos aqui, o quê? O 10 km por hora para o sentido positivo fica 10i. Como que ficou então aqui agora? Menos 30i. Então, viu que só inverter o sinal? Para o carro A, o carro C está no sentido contrário do eixo X, ó, negativo, aproximando dele a 30 km por hora. Certo? Então, composição de movimento. Tem dois carros, eles estão andando simultaneamente, um com cada velocidade, sentidos contrários, opostos, tanto faz, mas a gente só precisa lembrar dessas. Se a gente tem dois corpos, a gente usa um referencial, ó, vou resumir aqui para vocês. Como traz no livro. Fica fácil de lembrar. Ó. O
quis mostrar primeiro para depois a gente, como que é na prática, para depois a gente falar. Tem um corpo A, um corpo B e um corpo C. Aqui, ó, o corpo B é o Sol, que é o referencial que a gente usa. O corpo A, vamos lembrar que era o carro A. E aqui no corpo C é o carro C. Como que é que fica aquela formulazinha? Fica velocidade de A em relação a B, que é a velocidade do carro A em relação ao solo, é igual à velocidade de A em relação ao segundo corpo, que é o carro, no exemplo, mais a velocidade do segundo corpo em relação ao solo, que é B. Então, para qualquer movimento, vocês podem usar isso aqui, que é válido. Independente do que seja o que a gente está analisando. O que seria, que nesse caso é o exemplo que a gente usou, carro A e carro C. Mas vocês podem usar qualquer outra coisa. Como, por exemplo, o exemplo do barquinho. Né? O barco ele é um corpo, o corpo A. A correnteza do rio é o corpo C. E o B, que é a referência para a gente analisar a composição desses movimentos, é a margem do rio, que é a referência dos dois. Então, isso daqui é válido para qualquer exemplo que seja, independente se eles estão em sentidos opostos ou sentidos iguais, certo? Então, vamos fazer agora o exemplo do barquinho. Tem algum de vocês, manifesta aqui para mim, que está vendo esse conteúdo pela primeira vez, que eu passei para vocês, assim, de uma forma mais revisando, né? Como a gente está no terceiro ano. Mas pode ser que algum de vocês não tenha visto esse conteúdo. Mas não tem problema. A gente vai... Se vocês não viram, ficou alguma dúvida ou está tranquilo? Ó. Que bom. Obrigada, então, pela resposta. Vitor. A aula vai até 9 horas. Hoje eu não esqueci. Vamos lá o exemplo do barquinho. Então, que bom, né, isso? Ó, o exemplo do barquinho é o seguinte. Vamos imaginar que a gente tem um rio. Isso aqui é a margem do rio. Tá? E esse rio ele tem uma correnteza, não é uma água parada. É uma correnteza. Então vai ser a velocidade da água, que a água está descendo. E esse rio ele tem aqui uma distância de uma margem a outra de 400 metros. Ficou bom. Ai, que bom. Porque esse conteúdo ele gera um pouco de dúvida. Viu? Obrigada pela resposta de vocês. Davi, agora eu acabei de ver a sua resposta. Ele é bem complexo porque até agora a gente fica pensando na grandeza só escalar, no valor do módulo, e aí a gente, na hora que introduz o sentido das grandezas, a gente costuma se perder um pouco, mas que vão ficar tranquilos. Quem ainda tiver com dúvida e às vezes prefere não se manifestar, pode entrar no particular comigo
perguntar, às vezes, o que é lá no Classroom, no privado, e a gente vai esclarecendo, tá bom? Só não podemos passar o conteúdo para frente sem revisão. Esse caso aqui, que é o que a gente vai falar sobre o barco, é um exemplo bem clássico dessa matéria, que geralmente cai em vestibular, por isso que a gente tem que não pode passar para frente sem ter visto isso aqui muito bem. Então, então eu vou representar aqui a velocidade da correnteza, depois eu vou chamar a velocidade do rio. Velocidade do rio em relação à margem, tá bom? E o módulo dele, eu vou tirar aqui essa setinha para a gente escrever o módulo aqui e resumir o quadro. Ó, o módulo é igual, vou usar já valores, né? 3 km por hora. Não, mais por segundo, né? Km por hora. 3 metros por segundo. E a velocidade do meu barco, vou desenhar aqui o meu barquinho. Tá bom. A velocidade dele em relação ao rio, ó, vou colocar aqui velocidade do barco em relação ao rio é igual a 4 metros por segundo. Bom? Em relação ao rio. Então, a gente vai analisar a primeira situação. A primeira situação, o barco ele desce o rio. Não, vou tirar esse nome composto aqui. Nome próprio. Ele desce o rio. Então, quer dizer que ele está com a velocidade para cá, né? Velocidade do barco em relação ao rio. Bom. E eu quero saber qual é a velocidade do barco em relação à margem. Ah, professor, agora ficou fácil, né? Porque com aquele resumo passado é tranquilo. Quero saber qual é a velocidade do barco em relação à margem. Então, tem 3 corpos aqui. A água, tem 2 corpos, a água e o barco. E os dois estão se movendo no mesmo sentido, nessa primeira situação. Porque se nessa situação o barco desce o rio, significa que ele está indo junto com a correnteza. Então, tem a velocidade da água, a velocidade do barco, e a gente tem um referencial que é a margem, né? Aí eu quero saber qual é a velocidade do barco em relação à margem. Então, vamos ver. Qual é a velocidade do barco em relação à margem? Lembra daquela referência que a gente acabou de ver o resumo? Ó, velocidade do primeiro corpo em relação ao referencial vai ser igual à velocidade desse corpo em relação ao segundo corpo. Então, vai ser a velocidade do barco em relação ao rio, mais a velocidade do segundo corpo, que é o rio, em relação ao referencial, que é a margem. Então, isso aqui é certo, a gente já sabe. O que nesse exercício aqui a gente tem de informação? Vamos definir para onde que está o sentido positivo do eixo X, né? Vamos colocar o eixo X aqui. Positivo para cá. Por que a gente tem que definir para onde está o positivo? Porque esses vetores eles vão ser positivos ou negativos. A direção e o sentido vai depender. A direção, a gente já sabe que é a direção X, na horizontal. Agora, o sentido é positivo ou negativo? Vai depender se ele está indo no sentido positivo de X ou o contrário. Nessa primeira situação, o barco ele está indo no mesmo sentido positivo de X. Então, esse vetor que ele tem sentido positivo e esse vetor que é a velocidade do rio em relação à margem também é positivo.
Então tá. O que ele quer saber? Velocidade, o que eu quero saber? Velocidade do barco em relação à margem. Aqui, velocidade do barco em relação à margem, então vai ser igual ao quê? Velocidade do barco em relação à margem. Como que é a velocidade do barco em relação ao rio? Nós temos, ó, a velocidade do barco em relação ao rio. É módulo 4 metros por segundo. Qual é o sentido? Positivo de x? Tá, positivo. Mais 4i. Mais... Qual é a velocidade do rio em relação à margem? A gente tem, ó, o rio ele desce em relação à margem 3 metros por segundo no sentido positivo de x. Então, é mais 3i. Então, qual é a velocidade, então, do barco em relação à margem? É 7i positivo. Significa que está no sentido positivo. Se ele é positivo, significa que ele está no sentido positivo de x, então ele está para a direita também, e tem módulo igual a 7 metros por segundo. Então, vocês viram que quando o rio está descendo, quando o barco está descendo o rio, e ele está favorável, a correnteza está favorável ao movimento dele, a velocidade do barco para alguém que está aqui do lado de fora, na verdade, para essa pessoa, ele vai ver esse barco deslocando aqui em direção à margem, à descida do rio, a 7 metros por segundo, na direção positiva de x. Certo? Agora, vamos pensar numa segunda situação. O barco está subindo. Vou aproveitar aqui meu quadro. Segunda situação. Vou colocar em vermelho aqui tudo que eu vou mudar. Ele está subindo o rio. Então, ele continua com velocidade igual a 4 metros por segundo em relação ao rio. O rio ele continua com uma velocidade de 3 metros por segundo em relação à margem. Só que agora a velocidade do barco não é mais nesse sentido. Né? Continua nessa direção, mas é no sentido contrário. Ó. Velocidade do barco em relação ao rio. Ele está subindo o rio. E eu continuo querendo saber qual é a velocidade do barco em relação à margem. Então, se eu troquei o sentido, mas eu já tinha falado para vocês que isso daqui era válido para qualquer situação, então isso daqui continua sendo válido, né? Independente do sentido do barco. Então, vamos só fazer o quê? Alterar o quê aqui? Alterar os sinais. Porque agora, como que ficou a velocidade do barco em relação ao rio? Ó, o barco em relação ao rio, o eixo positivo está para cá e a velocidade do barco em relação ao rio está no sentido contrário. Então, agora, aqui não é mais 4i positiva, é menos 4i, certo? E a velocidade do rio em relação à margem continua no sentido positivo de x, então aqui continua positivo. Agora, qual é o resultado aqui? Agora a gente tem um resultado diferente. Para alguém que estiver, um observador que estiver da margem do rio, o barco, ele está o quê? Ele está subindo o rio. Por que subindo? Porque está no sentido negativo do eixo x, ele está subindo o rio com a velocidade de 1 km ou 1 metro por segundo. Certinho? Antes da gente passar para a próxima situação, tudo bem aqui? Foi bem rápido porque eu aproveitei o quadro, só fiz essas alterações, mas ficou fácil de compreender. Vamos dar um ok aqui para a gente terminar a nossa aula. Daqui 8 minutos acaba, só que eu quero terminar um pouco antes para dar tempo de fazer essa transição de salas de aula, né? Virtuais. Mas antes disso, me dá um ok para eu saber quem está acompanhando a aula nesse exato momento. Vou esperar vocês responderem a pergunta aqui.
Nossa, cadê a galera? Ó, a terceira situação, a gente também eu quero saber a mesma coisa nessa terceira situação. Só que a velocidade do barco em relação à margem. Só que agora o movimento do barco ele vai ser o seguinte, ó, ele vai atravessar esse rio. Então ele está daqui, deixa eu dar aqui. Então aqui ele tem 400 metros. Aqui está a margem. E o rio ele está agora atravessando, o barco está atravessando o rio. Então agora, a velocidade dele está em outro eixo, né? A velocidade do barco em relação ao rio. Galera do céu, cadê a turma? Ninguém deu ok. Tá bom, vamos continuar. Unidos venceremos. Só os fortes vencerão. Até o final. Então a velocidade do barco em relação ao rio, ele vai atravessar, aqui está a margem, a velocidade do rio a gente ainda sabe que é para cá, a velocidade do rio em relação à margem, tirar aqui para pôr o valor em módulo, ele é igual a 3 metros por segundo. 3 metros por segundo, e a velocidade do barco em relação ao rio continua com um módulo igual a 4 metros por segundo. Acho que são essas as informações. Então, a velocidade do barco em relação ao rio agora está o quê? No eixo Y. Vamos colocar aqui meu eixo Y, meu eixo X, de referência. Não, vocês estão. Eu pedi o ok, Davi. Você deu o ok. O Rian, o Danilo, Maria Clara, a Júlia, Lucas, o Carol, Mariana. Porque tem alguns outros, né, que estavam no início da aula. Júlia Márcio respondeu. Júlia Vidal não. Maria Eduarda também não. Depois eu vou olhar aqui. Esse negócio de bugar os comentários, eu não sei não. Vamos ver se tem esse bug mesmo. Mas, ó. Não chegou, só que não chegou todos, né? Beleza. Ó. Então a gente tem aqui o eixo X e o eixo Y. Ok. A gente trabalha aqui no ok, né? Na hora que a gente estiver lá na aula ao vivo, eu vou perguntar: e aí, pessoal, tudo ok? Aí vocês vão responder: ok, 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 ok. Então vamos lá. Esse barco vai atravessar. Não der tempo, meu Deus, não vai dar tempo. Vai dar sim. Como que é a velocidade que a gente tem lá? A velocidade do barco em relação à margem, ele é igual à velocidade do barco em relação ao rio, que são os dois corpos em movimento, mais a velocidade o quê? Do segundo corpo em relação à margem. Então tá, a gente quer saber a velocidade aqui do barco em relação à margem. Como que é que vai ser a velocidade do barco em relação à margem agora? A velocidade do barco em relação ao rio está no eixo Y, não está no eixo X. Então agora não vai aparecer o versor I, vai aparecer o versor J. Então o versor I, como que ele tem? 4 de módulo, só que agora vai ser 4 o quê? Na direção J. E o vetor da velocidade do rio em relação à margem, 3 metros por segundo no eixo X. Então continua 3I. Então agora essa aqui é a velocidade do barco em relação à margem. Se a gente quiser saber qual é o valor em módulo dele,
É só a gente tirar o módulo, né? Ó, velocidade de V em relação à margem, módulo, notem que eu tirei a setinha, é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado, raiz, ó. As duas componentes ao quadrado somadas tirando a raiz. Vai dar o que isso daqui? Isso aqui vai ser 16 mais 9, 25, raiz de 25, 5 metros por segundo. Então, ele tem um módulo de 5 metros por segundo, mas ele tem uma componente na direção x e uma componente na direção y. É isso daí, pessoal. Na verdade, é a somatória dessa velocidade com essa velocidade. Só que a velocidade do barco em relação ao rio está para cima e a velocidade do rio em relação à margem está para a direita. E aí, se a gente fizer a somatória, igual a gente já viu nas outras aulas, a somatória fica como? Então, é só a gente fazer a regra do paralelogramo, ó. Daqui não vai ter velocidade. Então, essa aqui é a velocidade do barco em relação à margem. Então, na verdade, a trajetória desse barco, ao invés de ser assim, retinha, só atravessando, ele vai ser uma trajetória diagonal, que é a velocidade, ó, do barco em relação à margem. Certo? Então é isso, pessoal. Por hoje é só. E nas próximas aulas a gente faz outros exercícios de aplicação. Ok? Eu vou passar uma lista de exercícios ainda para vocês verem um classroom. Então tá bom. Tchau, tchau. Até mais.